Olá! Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você está vindo de duas situações. Ou você está querendo começar a editar os seus conteúdos com o melhor aplicativo de edição e pós-produção grátis que existe, ou você já se cansou de sofrer com os demais aplicativos que não oferecem nem a metade das ferramentas que o DaVinci Resolve grátis possui. E nós dois sabemos que uma edição bem-sucedida faz toda a diferença para um conteúdo de sucesso nas redes sociais. Então fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou te ensinar a baixar o DaVinci Resolve e instalar da maneira correta no seu computador para que a gente aprenda a dar os primeiros passos. Aqui na página da Blackmagic Design, que é a desenvolvedora do DaVinci Resolve, eu deixei o link disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo para você que ainda não baixou. É muito fácil fazer o download. Basta você rolar a página e clicar na primeira opção, DaVinci Resolve grátis, que tem o ícone de seta para baixo. Já a próxima opção, que tem o ícone de carrinho, é para comprar uma licença da versão paga. Depois de clicado, basta selecionar o seu sistema operacional para prosseguir com o download, que no meu caso é o Windows x86. Lembrando que as opções do sistema operacional da esquerda são para a versão grátis, e as da direita são para a versão Studio, que é a versão paga do aplicativo. Posteriormente, teremos que preencher um formulário com os nossos dados pessoais. Não se preocupe com as informações preenchidas nesse site, pois a Blackmagic Design é uma empresa muito responsável, que cumpre com as normas internacionais de proteção de dados. E depois de preenchido, basta clicar em registrar e baixar. Agora você já pode perceber que no canto superior direito que o DaVinci Resolve já está sendo baixado para o seu computador. Eu vou acelerar o vídeo para prosseguirmos com a instalação. Depois de concluído, você pode fechar a página da Blackmagic, ir lá para a pasta onde você direcionou o seu download, clicar com o direito do mouse e posteriormente clicar em extrair aqui. Basta descompactar os arquivos para que possamos dar seguimento na instalação. Agora sim podemos ver o ícone do DaVinci Resolve disponível, para que possamos clicar duas vezes para que ele comece a extração do instalador, para que possamos começar o processo. Com o instalador disponível, na janela do DaVinci Resolve Installer, podemos ver que está marcado a instalação para a versão mais atual do aplicativo, que é a 19.1.3.007. Clique em Install para continuar. A próxima janela DaVinci Resolve Setup nos dá as boas-vindas e pede para que aguardemos, pois será feito um processo de leitura de alguns requisitos de espaço do seu computador. Feita a verificação, clique em Next. A próxima opção é para aceitarmos os termos de licença para o uso do aplicativo. Basta marcar a caixinha e posteriormente clicar em Next. E logo em seguida veremos a janela indicando qual é a pasta destinada para manter todos os arquivos do aplicativo no seu computador. Caso queira mudar esse destino, basta clicar em Change e selecionar Novo Destino. Lembrando que é aconselhável manter a pasta raiz do aplicativo no seu melhor sistema de armazenamento, de preferência em um SSD, para não acarretar lentidão no uso do aplicativo. Depois de certificado o local de destino, clique em Next. Depois de tudo pronto e estabelecido, basta apenas clicar em Install para dar início ao processo de instalação. Vai demorar conforme o potencial do seu computador. Eu vou acelerar o processo novamente para darmos seguimento. Agora teremos o assistente de configuração indicando que o processo está completo. Porém, eu aconselho você, antes de clicar em Finish, marcar a caixinha Show Readme para que possamos verificar algumas informações importantes. Agora basta você clicar em OK na última janela que indica que a instalação está completa, para que possamos verificar quais informações importantes esse documento nos apresenta. E a informação mais importante que teremos nessa página, todas as vezes que instalarmos ou atualizarmos o DaVinci Resolve, está em What's New in DaVinci Resolve, que podemos selecionar e clicar nos três pontinhos de mais opções e escolher a opção Traduzir Seleção. Note que no canto inferior direito aparecerá a tradução deste trecho do documento, que trata do que há de novo no DaVinci Resolve da versão mais atual, e também indica quais são os recursos que foram adicionados ou atualizados. E é justamente essas informações que fazem a diferença para quem quer editar e criar conteúdos de valor. Saber tudo que há de novo e ter o controle de todas as ferramentas fará de você um criador de conteúdos incríveis aqui dentro do Resolve. É aconselhável você sempre dar uma passadinha aqui todas as vezes que o aplicativo indicar que existe uma atualização, para não perder a chance de aplicar os novos recursos nas suas edições de vídeo. E as demais informações que contém nesse documento, começando de cima para baixo, são as boas-vindas para o DaVinci Resolve grátis
e algumas informações sobre o DaVinci Resolve Studio, que é a versão paga do aplicativo, incentivando você a aprender tudo sobre a versão grátis e posteriormente adquirir a versão Studio, que contém muito mais recursos. Posteriormente teremos informações de como instalar o DaVinci Resolve corretamente, que é o que acabamos de fazer, e também encontraremos os requisitos mínimos para o nosso computador usando o sistema operacional do Windows. E finalizando, teremos algumas informações adicionais que tratam sobre os direitos da Blackmagic Design. Agora você pode fechar essa página para que possamos dar os primeiros passos no DaVinci Resolve. E para quem está instalando o DaVinci Resolve pela primeira vez, você verá uma janela indicando todas as novidades correspondente à versão mais atual do aplicativo. E todas as vezes que ele sofrer uma grande atualização, a exemplo de passar da versão 19 para a versão 20, você verá o que é de novo aqui. E essa é uma das vantagens de estar utilizando um aplicativo grátis, a exemplo de aplicativos que são pirateados, que podem comprometer em muito o seu computador. Na versão grátis do DaVinci, teremos sempre novas atualizações sem precisar correr nenhum risco. Você pode selecionar aqui em linguagem o idioma em português, para entender melhor tudo que há de novo no aplicativo. E caso queira saber ainda mais, você pode clicar em Saiba Mais, que você será direcionado para a página da Blackmagic Design, para mais detalhamento de tudo que é de novo no aplicativo. Depois de instalar e descobrir todas as novidades do DaVinci Resolve, podemos clicar em Abrir o aplicativo e começar a dar os primeiros passos, começando com a janela de projetos. É nela que iremos administrar todos os nossos projetos que damos início no aplicativo. E a primeira coisa que você precisa saber a respeito dela é em que pasta do seu computador ela armazena as informações de cada um dos seus projetos. Para descobrir é muito fácil, basta você clicar em Exibir ou Ocultar bibliotecas de projeto e posteriormente clicar em Detalhes no canto direito do local da database, que irá abrir todas as informações deste local de armazenamento. E agora clique em Abrir local do arquivo. Vai abrir uma pasta no seu computador chamada Resolve Projects, que é a última pasta do caminho que você pode acompanhar na barra aí de cima. Agora, para ir de fato na pasta raiz onde se encontram os seus projetos, clique 2 vezes na pasta Resolve Projects e depois clique em Users, Quest, Projects e aí está a sua pasta raiz de armazenamento dos seus projetos. Caso queira excluir ou incluir um outro projeto por aqui, é possível. É aconselhável manter os caminhos que o próprio DaVinci Resolve estabelece, pois ele já faz uma leitura do seu computador e seleciona os melhores caminhos possíveis. Porém, se você está trabalhando com mais de um local de armazenamento, a exemplo de um SSD externo, você pode criar um local seguindo os seguintes passos que eu vou te ensinar agora. Para criar a sua própria biblioteca de projetos, clique no canto inferior esquerdo no botão Add Projects Library. Abrirá uma caixa de diálogo chamada Adicionar biblioteca de projetos. Você verá 2 opções. A primeira, criar, ou a segunda, conectar, para o caso de você já ter criado uma antes em um SSD externo e queira voltar a conectar. Você pode dar um nome à sua biblioteca e posteriormente clicar em buscar, para selecionar o local onde a sua biblioteca será criada. Eu vou indicar a minha pasta principal de vídeos, porque eu não tenho outro SSD, apenas um HD externo de disco, que não vale a pena usar para esses fins. Depois de indicado a localização, clique em criar ou cancelar, caso não queira dar seguimento. Você pode clicar em detalhes para conferir onde está a sua pasta de projetos. Eu vou retornar com a minha biblioteca principal, que é a local database, pois nela eu já tenho vários projetos que ficarão mais fácil de exemplificar como funciona a janela de projetos. E ainda é possível nas suas bibliotecas de projeto usar a opção Classificar biblioteca de projetos e usar uma das ordens que você preferir para organizar caso você tenha muitas. A opção logo ao lado de Restaurar está disponível caso você tenha feito um backup de uma biblioteca. E por fim, na lupa, é para você consultar digitando. Caso não tenha mais nenhuma alteração para fazer, você pode clicar para ocultar as suas bibliotecas para ficar ainda mais fácil de visualizar todos os seus projetos. Perceba que eu tenho alguns projetos que estão separados por pasta, e o modo de criar pasta aqui dentro é muito simples. Teremos na opção superior direita as seguintes opções: adicionar pasta e copiar projeto para. Primeiro vamos criar uma pasta clicando no ícone. Vamos dar o nome para ela de projeto principal. Agora só basta clicar em criar para que a nossa pasta esteja pronta. Agora podemos selecionar um dos nossos projetos clicando em cima uma única vez, porque se clicarmos 2 vezes, o projeto abrirá e não é isso que queremos agora.
abrirá uma caixa de diálogo com as seguintes opções: copiar para local, rede ou cloud. Quando selecionamos a opção local, estamos indicando para o DaVinci que vamos usar todas as nossas bibliotecas que está em uso localmente, a do seu SSD principal do seu computador e as bibliotecas que estão no nosso HD externo. E para localizar cada uma delas, basta você selecionar qual será na opção em Bibliotecas de Projeto. Como eu só possuo duas, eu só posso escolher entre elas. E na opção Selecionar Pasta, é para indicar para qual pasta iremos realocar o nosso projeto. Mas antes de clicar em copiar, deixa eu te explicar qual é a função da opção Rede e o Cloud. A rede é para quando estamos trabalhando em um local onde haja vários computadores conectados na mesma rede e que estejam partilhando os projetos entre eles, através desta opção de rede. Sendo assim, todos os usuários terão acesso ao projeto que o administrador direcionar, agilizando o processo em grandes projetos. E na opção do Cloud da Blackmagic Design, está relacionado com a possibilidade de compartilhamento de um mesmo projeto, só que em nuvem, através de um servidor exclusivo. É possível fazer a correção de cor de um projeto em tempo real, seja lá em que parte do mundo você estiver. E a única coisa que você precisa fazer para ter acesso ao Cloud da Blackmagic Design é comprar a quantidade de gigabytes que você e sua equipe julguem necessário para começar a compartilhar os seus projetos. Agora que você já sabe tudo a respeito das formas de compartilhamento da janela de projetos, você pode clicar em Criar. Note que à primeira vista nada mudou, porque o projeto continua no mesmo lugar. Mas se você abrir a pasta que você criou, verá que o projeto também está lá, possibilitando ter o mesmo projeto em mais de um local de armazenamento, o que traz mais segurança caso você esteja trabalhando para um cliente, por exemplo. E se o intuito não é copiar, e sim levar o projeto para uma outra pasta, você pode usar a seguinte opção. Selecione o projeto que você deseja enviar para outra pasta, clique com o direito do mouse e escolha a opção Cortar, que tem como atalho as teclas Ctrl+X. E agora abra a pasta onde você deseja que o seu projeto seja levado e clique com o direito do mouse dentro dela e use a opção Colar, que tem como atalho as teclas Ctrl+V. E no caso de ter muitos projetos para serem enviados para uma pasta, você pode também segurar e arrastar para dentro da pasta desejada. E antes de dar continuidade nessa aula sobre os primeiros passos no DaVinci Resolve, eu quero te fazer uma proposta irrecusável. Quero que você conheça o meu curso completo que se chama DaVinci Resolve Controle Total, que estará disponível por apenas R$ 37,90. Lá eu dediquei pelo menos 2 aulas para falar tudo a respeito da página de projetos. E do mesmo jeito que eu estou explicando agora, eu expliquei tudo no módulo 1 que já está disponível, passando pela janela de projetos, todas as configurações e finalizando na primeira página do DaVinci Resolve, que é a página de mídia. Já estão disponíveis praticamente 20 aulas, e se você aproveitar essa oportunidade única, você não vai precisar pagar mais nada na medida que eu for incluindo os próximos módulos. Clique no link que está aqui embaixo na descrição e garanta o seu acesso. E faça parte de um grupo exclusivo de editores de vídeo e pós-produção que eu criei lá no Discord, antes que eu comece a incluir as próximas aulas do módulo 2 e tenha que alterar o valor. Te espero lá! E para finalizar essa aula sobre os primeiros passos aqui dentro do DaVinci Resolve, veremos também no canto superior direito a esfera que possibilita aumentar ou diminuir as miniaturas dos nossos projetos. É possível também alterar a ordem de classificação que você deseja que os seus projetos permaneçam. E clicando no ícone de informação, você deixará disponível para visualizar bem abaixo das miniaturas os metadados que representam o seu projeto, com as seguintes informações: resolução de projeto, quantidade de linha de tempo e data da última modificação. E nos 2 próximos ícones podemos alterar a forma como queremos ver as miniaturas do nosso projeto, em visualização de miniatura ou visualização de lista, para quem prefere trabalhar de forma menos visual. E por fim, é possível clicar na lupa para fazer uma pesquisa mais específica, para encontrar um projeto em meio a muitos. E no canto inferior esquerdo é onde podemos exportar para uma pessoa abrir em um outro computador, e podemos clicar em importar para trazer um projeto de um outro computador. E se você quer criar um novo projeto, começando do jeito certo, use o botão que está no canto inferior direito, de novo projeto, e já nomeie para ficar mais fácil de localizar na hora de abrir. A janela de projeto ainda nos reserva uma série de funcionalidades que, se formos tratar de cada uma agora, levaremos essa aula para mais de 30 minutos. E se você ainda não tem como aproveitar essa super promoção do meu curso, não tem problema. Eu vou criar uma playlist tratando tudo sobre o DaVinci Resolve,
para que você possa aprender de forma gratuita. E o objetivo do meu curso é fazer você cortar caminho e aprender tudo de uma vez, para nunca mais precisar procurar tutoriais sobre o DaVinci Resolve em lugar nenhum. Escreve aí nos comentários quais são as suas dificuldades em relação ao DaVinci Resolve, que eu prometo que vou estudar uma maneira de criar novos conteúdos se baseando nelas. E para o próximo vídeo eu preciso da sua opinião. Eu abordo a respeito das configurações, que eu acho muito importante você já aprender agora, ou eu faço um outro vídeo baseado na página de mídia. Fica ao seu critério. Peço que você colabore com o canal, deixando um like no vídeo, e compartilhe também com seus amigos. Vamos crescer junto no YouTube, aprendendo a criar conteúdos de valor. Eu me chamo Alberto e muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Te vejo na próxima aula.